Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso é composto pelo tecido nervoso, no qual possui como tipos celulares os neurônios e as células de glia, que vão atuar como suporte aos neurônios. Esse sistema nervoso é responsável por captar, processar, gerar respostas diante dos estímulos a qual somos submetidos. E é devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que podem ocorrer à nossa volta e até mesmo no interior do nosso corpo. A divisão anatômica dele é em sistema nervoso central, que é a medula espinhal e o encéfalo, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gânglios. Eu vou falar agora um pouco sobre o sistema nervoso central. É a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos. Podem ser considerados como um centro de processamento de informações do nosso corpo. E os constituintes desse sistema nervoso central são a medula espinhal e o encéfalo, como eu já havia falado. E no sistema nervoso central, pode-se observar duas substâncias, que no caso são a branca e a cinzenta. A branca corresponde aos axônios dos neurônios e a cinzenta corresponde aos corpos celulares. O sistema nervoso central vai ser protegido por ossos e membranas. O encéfalo, por exemplo, ele vai ser protegido pela caixa craniana, enquanto a medula espinhal será protegida pela coluna vertebral. Tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos por três membranas denominadas meninges. E as meninges podem ser dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater, ela é a mais externa e também a mais fibrosa. A aracnoide, ela fica entre a dura mater e a pia mater, e ela tem esse nome porque no microscópio ela tem uma aparência de teia de aranha. E a pia mater, ela vai ser interna e altamente vascularizada. Vou falar um pouco agora sobre a medula espinhal. Ela também ela é uma estrutura em formato de cilindro que está localizada no interior da coluna vertebral. E a medula espinhal está relacionada com o ato do reflexo, que pode ser caracterizada por um processo de resposta rápida e involuntária diante de um estímulo, como, por exemplo, quando colocamos a mão em um lugar muito quente e retiramos na mesma da hora. Esse ato de reflexo, ele é constituído basicamente por dois tipos de neurônios, um aferente e o outro eferente. Os neurônios aferentes são quando recebem estímulos sensoriais e conduzem o impulso nervoso ao sistema nervoso central. E os eferentes são a resposta ao estímulo, que no caso é quando transmite o impulso motor. O encéfalo, ele está localizado dentro da caixa craniana e apresenta várias partes, que no caso serão o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro. O tronco encefálico, ele é formado pelo mesencéfalo, que é essa parte superior, que está relacionada à audição, reflexos visuais e movimentos de tração. A ponte, que como o próprio nome já diz, vai estar relacionada com a ligação entre várias partes do cérebro, e o bulbo, que é essa outra parte aqui, está relacionada com controles de diversas funções, como batimentos cardíacos, respiração e deglutição. O cerebelo vai estar relacionado principalmente com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo, e enquanto o cérebro vai ser dividido em dois hemisférios, que é o esquerdo e o direito, e esses dois hemisférios vão ser unidos pelo corpo caloroso. E o nosso cérebro é responsável por garantir atividades motoras, memória, inteligência, emoção e razão. O sistema nervoso periférico, ele vai garantir a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e dele para os músculos. O sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos, gânglios, e no qual os nervos vão ser fibras nervosas agrupadas em feixes, enquanto os gânglios vão ser acúmulos de neurônios que estão no sistema nervoso central. Os nervos, eles podem projetar-se da medula ou então originar-se no encéfalo. Os nervos espinhais são aqueles que se projetam na medula, enquanto os cranianos se inervam no encéfalo. Existem 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. E os gânglios vão estar completamente ligados ao sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. No caso do sistema nervoso simpático, ele vai
preparar o corpo para lidar com situações de estresse e emergência, quando o cérebro percebe uma situação que não lhe agrada. Os batimentos cardíacos aumentam, adrenalina liberada, o aumento de pressão arterial e a contração e relaxamento dos músculos, entre outros. E o sistema nervoso parasimpático vai acalmar o organismo após a situação de estresse e emergência, vai diminuir o batimento cardíaco, a pressão arterial e a adrenalina, além de também diminuir o açúcar presente no sangue. Vou falar agora um pouco sobre os neurônios. Bom, os neurônios são células que conseguem responder a estímulos com modificações da diferença de potencial elétrico da membrana. Eu vou falar um pouco sobre os dendritos. Os dendritos, aqui são essa parte aqui, são prolongamentos do neurônio que garantem a recepção dos estímulos, levando os impulsos nervosos em direção ao corpo celular. O axônio é um prolongamento, que essa parte aqui, é um prolongamento que garante a condução do impulso nervoso. E o corpo celular vai ser o local onde está presente o núcleo, grande parte das organelas e células que vão partir do prolongamento dessas mesmas células. E os neurônios podem ser classificados, de acordo com sua morfologia, em neurônios multipolares, neurônios bipolares e neurônios pseudonipolares. Os neurônios multipolares são os mais comuns e eles possuem mais de 2 prolongamentos celulares. Os neurônios bipolares, eles possuem apenas um axônio e dendrito, e eles podem ser encontrados na mucosa olfatória, na retina e nos gânglios coclear e vestibular. E os neurônios pseudonipolares, eles possuem um prolongamento único, que se divide em 2. Esses tipos de neurônio podem ser observados nos gânglios espinhais. Agora eu vou falar um pouco sobre o impulso nervoso. O impulso nervoso ele se inicia quando os neurônios sofrem estímulos suficientemente fortes para desencadeá-los. Isso ocorre quando a membrana está em potencial de repouso. E após o estímulo, a fibra nervosa permanece por um período de tempo sem que um novo estímulo seja capaz de desencadear um impulso. E esse período é conhecido como período refratório absoluto e nenhuma resposta nesse momento é desencadeada. Aí, com o passar do tempo, a fibra passa para esse período refratório relativo, que se caracteriza pela capacidade de responder a estímulos mais fortes que o normal. Obrigada pela atenção.